Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E em 2014, outro cara genial, o Vitalik Buterin, criou o Ethereum e ele teve a ideia e a sacada genial de não usar só a blockchain do Bitcoin para transferir valores ou dados que representam um valor para você fazer trocas, mas você começar a construir aplicativos descentralizados. Ou seja, você ao invés de construir aplicativos que uma empresa rege esse aplicativo, que uma empresa dita as regras desse aplicativo, simplesmente Vitalik Buterin pensou assim, cara, vamos começar a desenvolver aplicativos abertos para que qualquer pessoa consiga copiar, colar e copiar o código-fonte e aprimorar ele. A gente cria um token dentro desse ecossistema. E esse token pode ser utilizado como um voto de confiança das pessoas. Ou seja, você tem esse token para utilizar para fazer votações do futuro das inovações desse projeto. Isso seria o Ethereum, esse token? O Ethereum, exatamente. Não o Ethereum necessariamente. O Ethereum, ele é a plataforma, ele é a blockchain. Ele é a blockchain semelhante à do Bitcoin com uma diferença. Consegue fazer desenvolvimento de contratos inteligentes. Você consegue colocar programadores, pessoas que conseguem programar, famosos garotos de programa, os garotos de programa para desenvolver aplicações lá dentro e fazer com que essas aplicações funcionem de forma automatizada e sejam regidas por uma comunidade, uma sociedade delas mesmas, dos próprios dApps. Uhum. É como se fosse o Facebook, você distribuir o Facebook, ao invés do Mark Zuckerberg ser dono do Facebook, ele dá o Facebook aberto para todo mundo poder utilizar, ditar o que as pessoas podem movimentar, mexer, alterar de regras no Facebook e dar poder a elas através de tokens. Ou seja, você dá uma fichinha ou uma fichinha que representa o poder de voto que você tem sobre, ou o poder de influência que você tem sobre o projeto. Então, não sei se eu tô claro, se tá ficando claro para vocês, Igão. Mais ou menos. Ou tá muito complexo, né? Vamos lá. Qual é a diferença do aplicativo? Não, mas é normal? Por quê? Tu acha que isso não fritou minha cabeça? Isso é muito difícil. Não, mas tá complexo pra mim também. Mas se liga, mas é complexo. Você tava falando do cara que inventou o Ethereum, o nome dele é Vitalik. Vitalik Buterin. Por que ele cagou pro anonimato? Não sei. Tá ligado? Excelente pergunta. É porque... É isso que eu acho foda do Flow, né, cara? Tem sempre essas excelentes perguntas. Eu não sei porque ele cagou pro anonimato. Vai ver que é porque já fizeram essa porra aí, já cagaram com a porra toda aí, os caras já estão putos com aquele cara, deixa eu fazer o meu. Exatamente. Talvez ele tenha investido que ele tinha uma inovação ali, né? Falou assim, ó, o blockchain, ele falha aqui. Sim. Então eu vou cobrir essa falha na esperança de ter um bom produto. E os NFTs só são possíveis por causa dessa invenção do Vitalik? Os NFTs, sim. Eles começaram por causa desse desenvolvimento de aplicações descentralizadas na rede blockchain do Ethereum. Pô, e é legal que o próprio blockchain seja descentralizado, né? Entenda que o Bitcoin ele descentralizou o dinheiro. Uhum. Mas o Ethereum ele descentralizou as aplicações, os aplicativos. Uhum. Mas assim, ó, quando você cria um aplicativo, vamos pensar racionalmente aqui. Você criou o Facebook. Você que vai ditar, por exemplo, o que pode ser dito, não dito ou falado no Facebook. Certo? O que é isso? Isso é um poder central. Você está centralizando a responsabilidade para uma equipe ou o dono da empresa, por exemplo. Qual a diferença de um aplicativo agora descentralizado? Por ele ser colocado dentro de uma rede blockchain, ele até pode ser centralizado dentro de uma rede blockchain. Pode até uma empresa... O dono do Ethereum pode fazer o que quiser. Só que a comunidade de desenvolvedores de software, de aplicações descentralizadas, chegaram em 4 regras básicas para você criar um aplicativo descentralizado. Primeira obrigatoriedade, ele precisa ser um código aberto. Ou seja, ele pode e deve ter influência de outras pessoas, de outros criadores, para sugerirem modificações a esse protocolo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, segunda regra, ele precisa estar dentro de um sistema distribuído através de uma blockchain pública, semelhante à do Bitcoin. Só que, ao invés de preocupação em dados que representam dinheiro, valor, dados que representam alguma coisa. Ou uma foto, uma imagem, no caso das NFTs, ou um jogo, né? Uma aplicação, um software. Né?
Terceiro e quarto ponto, um token que assegura que as pessoas que confiam nesse projeto recebam esse token e possam ter poder de voto baseado no tamanho, proporcional ao tamanho da quantidade de tokens que ele tem. E quarto, que essa distribuição de tokens seja igual e distribuída de forma justa, digamos assim. Tá? Então essas seriam as 4 regras principais de uma aplicação, um aplicativo descentralizado. Então imagina, ao invés de usar o Facebook centralizado, no Zuckerberg, ou na cabeça dele e na equipe dele, você descentralizar as decisões do Facebook para todas as pessoas que utilizam o Facebook. E quanto mais voto de confiança essa pessoa deu, quanto mais ela investiu o dinheiro nela, mais tokens ela recebe e mais o poder, o peso do voto dela vai ser maior numa proposta de melhoria do Facebook. E como que isso se aplicaria ao Facebook? Vocês entenderam agora? Mais ou menos. E como se aplicaria ao Mais Facebook? ou menos ainda. Uhum. Mas eu tô me esforçando. Como que isso se aplicaria ao Facebook, cara? No sentido tipo, ó, imagina, o Facebook fez no Ethereum a parada. Certo. E aí, eu comprei, uma parte ali do Facebook, do token que você falou. O token Exato. que representa... Como que eu vou exercer o meu direito de decisão dentro do Facebook, das decisões, tipo, quem que eles vão contratar, Certo. ou qual que vai ser a regra do sistema, A etc. comunidade, ou alguém da comunidade tem que propor uma votação e as pessoas têm que votar conforme essa votação. Por exemplo, vamos aprovar contratar um novo funcionário, sim ou não? Então, as pessoas com tokens vão lá e vão votar, sim ou não. Tá. Quem ganhar, a rede democraticamente vai sustentar a proposta. Aí o Facebook contrataria essa pessoa se a votação ganhasse. Ou o Facebook, ou alguém que desenvolveu o Facebook, que poderia ter ou alguém que tem mais tokens e a comunidade aceita que essa pessoa tem um peso maior, aí é de cada um. Aí a regra é de cada... Existe algum aplicativo que funciona assim na prática? Vários. Vários. Tem um protocolo chamado SNX, o Synthetix, que funciona dessa forma. Aqui vem logo na minha cabeça a OneInt, a Uniswap. São aplicativos. São aplicativos descentralizados. O que eles fazem? O que a Uniswap faz? A Uniswap é uma corretora descentralizada. É uma corretora sem chefe e sem dono. Tá. Onde você pode trocar Bitcoin por Ethereum, ou Bitcoin por dólar, ou token por outro token, sem ninguém saber, dentro da tua carteira, acessando a tua chave privada e a tua chave pública. E quem que está no comando dessa empresa? Quem está no comando dessa empresa são os desenvolvedores que desenvolveram no Swap. Entendi. Só que eles podem fazer o lançamento desse protocolo como fizeram de forma justa. A distribuição de token de governança que eles fizeram ano passado, inclusive o meu PlayStation 5 foi pago com essa distribuição de token, porque eu fui um dos primeiros a acreditar nesse protocolo e colocar dinheiro lá dentro. Eles distribuíram proporcional para as pessoas 400 token Uni. Cada token Uni estava custando $3, por exemplo, no momento do lançamento. E aí lá pra mim deu R$5.000, eu fui lá e troquei pro PlayStation 5. Aí eu me fudi, porque 20 dias depois o troço foi pra $40 por unidade. Caralho. Então eu vendi por 3 e foi pra 40. Né? Mas o que acontece? Você cria, com a blockchain, você não se limita a distribuir dados para valer o dinheiro. Você pode distribuir aplicações e arquivos de música, por exemplo, ou arquivos de dados de imagem. Mas só voltando um pouquinho, nesse caso da Uniswap. Uniswap, por exemplo, quem contrata no Uniswap, quais são as decisões, quem que decide Eles têm uma isso? equipe, que desenvolve no início. Tem que ter alguém que gera isso. Não é uma máquina, não é Matrix que vai, não é as máquinas que vão desenvolver o aplicativo. É porque eu só fico pensando no controle, porque, se a gente tem uma plataforma que dá o controle, mas você tem uma pessoa que pode só cagar pra você e fazer do jeito que ela quiser, você realmente não tem o controle. Sim, só que no caso da blockchain, você tem que se livrar das chaves quando você quer... Você não quer mais ter o controle. Então, as chaves que fazem o desenvolvimento... Mas você tem o controle mesmo? Essa é a pergunta. Porque, se eu comprar o Unicess, eu vou lá e invisto $2 bilhões no Uniswap, compro tudo. Certo. Eu vou poder chegar lá e falar, a empresa vai funcionar assim, desse jeito aqui agora. Tu vai sempre ganhar a votação. Com 2 bilhões de... Mas eles são obrigados a exercer a minha votação? É isso que eu tô perguntando. Excelente pergunta, não sei. Entendi. Não sei. Entendi. É porque cada protocolo descentralizado, supostamente descentralizado, deveria ter essas premissas. Só que a grande maioria desses protocolos não tem essas premissas. Pode crer. Tanto que a rede Solana, e a gente chama isso de tokenometria, que é a forma como você distribui os tokens
você tem que ver se ela foi justa ou não. Por exemplo, no momento da distribuição dos tokens, ela foi distribuída só para as comunidades de usuários de pessoas que utilizam e que apostaram no projeto, ou ela foi distribuída com 10% equipe de marketing, 20% equipe de desenvolvimento, 30% equipe, sei lá, corretora tal, ou elas foram distribuídas por igual, né? Então teve um token chamado YFI que, na minha opinião, foi o mais bem sucedido nisso na história até agora, que é o token que roda em cima da rede blockchain Ethereum, que, na minha opinião, foi distribuído completamente justo. O cara, ele não ficou com nenhum token, ele farmou os tokens. Farmar é outra expressão que a gente utiliza, que quando você pega esses tokens e cria piscinas de liquidez, você empresta dinheiro e age como se fosse um banqueiro do protocolo, você recebe como recompensa taxas das transações entre tokens diferentes. A coisa é bem complexa para a gente, tipo assim, conseguir falar num flow, explicar tudo, sem o cara atrás da tela ficar com sono. Tá? Porque é um processo de aprendizado. Sim, sim. A gente tá tentando dar uma geral, né? Claro. Mas eu entendo que vocês você vão falou ter que, tipo, ele criava realmente... É porque essa ideia é muito legal. Eu gosto muito dessa parada de você ter, tipo, uma empresa que existe e quem controla é todo mundo que participa da empresa mesmo, tá ligado? Eu acho interessante essa ideia. Eu queria criar um experimento nisso. Sim. Mas aí você falou que, tipo, esses tokens, eles meio que proporcionam isso. Sim. Por isso que eu queria entender. Podem proporcionar ou não. Vai depender das regras pré-estabelecidas. Então, mas essa a questão. Tipo... Eu acho que eles são uma ferramenta, mas eu não sei se eles realmente asseguram isso, entendeu? Tipo, também não sei. No caso do Satoshi Nakamoto, pelo fato dele não existir, e não existir uma empresa e nenhum núcleo central, ele tem muito mais nesse Por isso sentido. que o Bitcoin sempre tende a ter um valor muito maior do que... Porque ele é uma ferramenta. Todas as outras, elas são... Por exemplo, o Ethereum, ela até é uma ferramenta de descentralização do sistema financeiro. Então, uma é de descentralização do dinheiro, que é o Bitcoin, e o Ethereum é descentralização do sistema financeiro. Por quê? Porque através de você desenvolver contratos inteligentes na blockchain, você consegue produzir projetos que façam empréstimos automatizados para você. Você pode fazer empréstimo, você pode pegar dinheiro emprestado e se as condições, se você não devolver até determinado período de tempo ou determinado valor, você não consegue destravar o teu dinheiro lá dentro, entendeu? Até você pagar a tua dívida. Entendi. Tudo de forma automatizada, sem ter alguém, necessariamente uma pessoa física para você pedir. Não, olha lá, eu paguei a minha dívida, me devolve agora o dinheiro. É uma garantia maior do teu dinheiro emprestado. Exatamente. Então nós temos algumas limitações boas e ruins dos mercados descentralizados, mas atualmente eu vejo uma liberdade das pessoas de poder fazer o dinheiro o que elas quiserem com o dinheiro.